Você já imaginou encontrar uma cápsula do tempo de 5.000 anos atrás, não feita por humanos modernos, mas por caçadores-coletores que viveram antes mesmo da invenção da agricultura? Pois foi exatamente isso que arqueólogos descobriram em um pântano na Suécia. Um lugar onde o tempo parece ter parado. Objetos de madeira, cestos de vime e até os restos de uma ponte, preservados como se estivessem esperando por nós. Mas por que esses artefatos foram deixados lá? Seria apenas uma passagem ou parte de um ritual esquecido? Hoje você vai entrar comigo nessa viagem até o coração da Idade da Pedra, onde cada estaca de madeira e cada cesto escondem segredos que desafiam nossa compreensão. Imagine um lago há 5.000 anos. As margens cobertas por arbustos de espinheiro marítimo, com suas frutas alaranjadas e nutritivas. Homens, mulheres e crianças atravessando a água por meio de passagens de madeira. Seria apenas uma ponte prática ou um caminho sagrado? Os bastões esculpidos encontrados sugerem que não era só uma travessia. Alguns arqueólogos acreditam que eles poderiam servir como apoio em caminhadas. Outros, no entanto, veem algo mais: instrumentos de rituais ou até símbolos de poder em uma sociedade que ainda vivia da caça e da coleta. Mas como tudo isso sobreviveu por tantos milênios? A resposta está na própria química da turfa. O pH ácido, parecido com o do vinagre, cria um ambiente onde o tempo não entra. É a mesma razão pela qual encontramos os enigmáticos corpos de turfa, seres humanos tão bem preservados que ainda vemos a pele, os cabelos, até as expressões faciais. Agora, essa mesma força natural nos entrega uma ponte, cestos e objetos que nos conectam a pessoas que viveram muito antes de nós. Ainda não se sabe com certeza quem construiu essa estrutura, mas os pesquisadores apontam para a cultura da cerâmica com pintura, ou Pitted Ware Culture, um povo de caçadores-coletores que viveu entre 3.500 e 2.300 a.C. Esse grupo intrigante manteve suas tradições mesmo quando a agricultura já dominava boa parte da Europa. Caçavam secas, pescavam, navegavam pelo Mar Báltico em longas viagens e trocavam mercadorias com agricultores vizinhos. Eles seriam os responsáveis pela ponte de Gerastagberg. Ou teria sido outro grupo, talvez já esquecido da história? Para nós, uma ponte é apenas um meio de atravessar um obstáculo. Mas para os povos antigos, caminhos sobre a água podiam ser portais. Um espaço entre dois mundos, o da terra firme e o do desconhecido. Será que essas passagens também eram usadas em cerimônias? Talvez para alcançar locais de coleta sagrada, onde frutos e peixes não eram apenas alimentos, mas dádivas espirituais. Ou, quem sabe, serviam como rotas para rituais de iniciação, onde jovens davam seus primeiros passos rumo à vida adulta. Mas para entender a real importância dessa descoberta, precisamos imaginar a vida daqueles que construíram essa passagem. Não havia cidades, nem agricultura organizada, apenas pequenos grupos de homens e mulheres que seguiam os ciclos da natureza. Eles caçavam animais selvagens, pescavam, coletavam frutos, raízes e plantas medicinais. O lago era seu sustento, mas também poderia ser um limite perigoso, cheio de segredos ocultos sobre as águas. A ponte, portanto, não era apenas madeira sobre lama, era a linha que conectava segurança e perigo, vida e mistério. Os mesmos pântanos que preservaram essa ponte também guardaram um dos maiores mistérios da arqueologia: os corpos de turfa. Homens, mulheres e até crianças, encontrados quase intactos, com pele, cabelos e até as roupas preservadas. Alguns parecem estar apenas dormindo, mas suas mortes trazem perguntas sombrias. Teriam sido vítimas de rituais, sacrifícios aos deuses da natureza, ou apenas infortúnios do destino?
Esses corpos nos mostram que os pântanos eram, ao mesmo tempo, fonte de vida e palco de ritos desconhecidos. Será que a ponte descoberta na Suécia poderia ter sido usada também em cerimônias de passagem, ligadas a esses antigos mistérios da morte e da vida? Muitos arqueólogos acreditam que estruturas de madeira sobre a água podiam ser dedicadas a rituais. Na mentalidade dos povos antigos, a água era um portal, um espelho entre mundos. O ato de atravessar poderia simbolizar a transição entre o conhecido e o desconhecido, entre o humano e o divino. Se isso for verdade, cada passo sobre aquela ponte era mais do que simples deslocamento, era um ato sagrado. E não é apenas na Suécia que vemos pistas assim. Na Dinamarca, na Irlanda e até na Escócia foram encontradas pontes e passagens de madeira em pântanos. Muitas vezes, ao lado delas, objetos de valor eram depositados. Armas, cerâmicas, joias, como se fossem oferendas. Tudo isso reforça a ideia de que esses lugares não eram apenas caminhos práticos, mas sim portais cerimoniais. A ponte de Gestaberg pode ter sido parte de uma rede de significados muito maior que unia diferentes povos através de rituais compartilhados. A cultura da cerâmica com pintura nos deixou um legado curioso. Seus artefatos com marcas circulares profundas parecem carregar um simbolismo que ainda não compreendemos totalmente. Por que círculos? Seriam representações do Sol, da Lua ou de ciclos da natureza? O fato é que, mesmo quando a agricultura já se espalhava pela Europa, eles resistiram em manter sua forma de vida. Enquanto vizinhos cultivavam terras, os PWC continuavam pescando, navegando e explorando o mar. Esse contraste nos mostra que, naquela época, não havia apenas um caminho para o futuro. Havia escolhas, e cada cultura seguiu sua própria estrada. As margens do lago estavam cobertas por espinheiro marítimo. Suas bagas laranjas, ricas em vitaminas e antioxidantes, eram um verdadeiro tesouro nutricional para aqueles povos. Hoje ainda usamos esse fruto como superalimento, mas imagine, há 5.000 anos, descobrir que aquelas pequenas frutas poderiam manter a energia durante o frio intenso, curar feridas e até fortalecer o corpo contra doenças. Talvez a ponte levasse exatamente até as áreas onde esse alimento crescia em abundância. Uma travessia vital, tão importante quanto o pão seria para as sociedades agrícolas que viriam depois. Quando olhamos para essa ponte, preservada pela turfa, não vemos apenas madeira. Vemos uma janela aberta para o passado. Uma prova de que cada objeto, cada estaca fincada no chão, carrega histórias invisíveis.